Oi, eu sou a Millie. E para quem imaginava que a trilogia do Problema dos Três Corpos tinha acabado, trago uma boa novidade. Tem mais um livro dessa série. O que aconteceu com Yoon Tae-min durante sua estadia com os Trissolarianos? E como foi a sua convivência com A após se desencontrar de Shang-Chi? Essas e outras questões que ficaram em aberto na trilogia original são respondidas no livro The Redemption of Time, de Bao Shu. Eu trago essas respostas no vídeo de hoje, porque acho que a história deve despertar a curiosidade de vários fãs, e porque é possível que esse livro nunca seja traduzido para o português. Então, desde já, eu alerto que haverão diversos spoilers. Confiram comigo se esse livro é tão bom quanto os outros 3 da série. Quem já leu a trilogia dos Três Corpos deve ter passado por fortes emoções ao longo da história. Se os livros causaram grande frisson por aqui, isso não foi diferente na China, onde foi publicado originalmente. Bao Shu era um dos fãs que na época do lançamento do fim da trilogia estava na Bélgica e cogitou ir à China só para comprar O Fim da Morte. Mas um amigo dele fez o favor de digitalizar as páginas do livro e enviar por e-mail. Bao Shu ficou muito impressionado com a história e escreveu alguns contos relacionados à trilogia. Seja pela qualidade ou pelo timing, seus contos foram bem recebidos, o que culminou em uma editora convidá-lo para publicá-los em um livro. Algo que ele fez com a bênção do próprio Cixin Liu, autor da trilogia original. O primeiro conto nos leva ao final do terceiro livro, onde Yoon Tae-min, após se desencontrar de Shang-Chi, passa a viver com a IAA, a colega de Shang-Chi. Yoon às vezes se confunde se ele está vivendo algo real ou um sonho, pois ele passou muito tempo vivendo dessa forma entre os Trissolarianos. É aqui que ele resolve contar à sua parceira AA suas experiências. E é aqui que começam os spoilers. Se você se interessou pelo livro, eu recomendo lê-lo e depois voltar aqui para comentar o que achou dele. Mas eu já adianto que gostei bastante do livro e que o último conto dele foi muito criativo. Para quem quer saber o que houve, é só continuar comigo no vídeo. No terceiro livro e também no seriado da Netflix, o cérebro de Yoon Tae-min é enviado ao espaço e nada mais se falou sobre isso. Isso despertou muito interesse dos Trissolarianos, pois eles se sentiam em uma grande desvantagem contra os humanos, sendo incapazes de enganar, de blefar. Eles tentaram aprender essas táticas humanas através de livros como O Conde de Monte Cristo, As Aventuras de Sherlock Holmes, O Romance dos Três Reinos, mas essas obras de entretenimento para os humanos pareciam tratados incompreensíveis para os alienígenas, que não entendiam nem as nuances presentes em um conto como Chapeuzinho Vermelho. Após décadas de esforços em vão, eles desistiram de aprender a dissimular e tentaram criar simulações computacionais que aplicassem trapaças em cenários estratégicos. Mas isso também não funcionou, pois programas só são capazes de reproduzir e estender as habilidades dos criadores. É nesse contexto que Yoon Tae-min surgiu como uma forma única de entender a forma humana de pensar. Por isso, eles coletaram o cérebro no espaço e o reviveram em uma espaçonave. Lá, eles primeiramente criaram um modelo virtual da mente de Yoon, excluindo quaisquer emoções e sentimentos e mantendo apenas a lógica racional. Isso teve alguns resultados práticos, mas para conseguir aplicar trapaças como um humano, é necessário contar com todos os pensamentos que compõem um ser humano. Eles precisariam que Yoon
colaborasse. A princípio, ele recusou e foi mantido em um sono contínuo, onde sofria os mais horríveis pesadelos. E Yun consegue educar sua mente e resistir à tortura mental, e em tempo é mantido apenas sonhando. E foi dessa forma que Yun ajudou os Trisolarianos a enganar os humanos. Seus sonhos se transformaram em obras de arte, filmes e novelas que demonstravam aos humanos que os Trisolarianos estavam se humanizando. Isso levou à escolha de Shang Xin como sucessora de Luo Di. A A também tem uma história para contar. Ela lembra a Yun que ele teve uma amiga na infância, Wei Wei, que inventava contos de fadas para ele. Eles se conheceram em algum período de férias e prometeram reencontrar-se para manter a amizade, mas isso nunca aconteceu. Wei Wei só viu Yun depois de adulta, e quando tentou contatá-lo, ele já havia sucumbido ao câncer. Ela também teve uma morte sofrida, mas suas células foram preservadas para a clonagem, e com uma pitada de sorte, foi dessa forma que a A nasceu. E assim os dois se reencontraram no fim dos tempos. Eles viveram décadas juntos, e quando ela morreu, Yun também se preparou para a morte. Mas ele não morreu. Ainda durante sua estadia com os Trisolarianos, Yun tinha sido contatado por um espírito, um emissário do mestre, e recebeu muitas informações incompreensíveis. Mestre foi a entidade que criou o universo com 10 dimensões, um Éden perfeito, onde tudo ocorria de forma instantânea. Mas nem todos estavam satisfeitos. Um rebelde, Lurker, conseguiu reduzir as dimensões do universo, e agora, com 9 dimensões, o tempo passou a existir. Com o tempo, civilizações floresceram. Por isso, Lurker também se via como criador, que deu liberdade aos seres. O mestre, por outro lado, também era chamado de Deus da Morte. Uma curiosidade: se você ficou intrigado com o título do terceiro livro, O Fim da Morte, saiba que o original em chinês significa O Deus da Morte vive para sempre. E esse título enigmático também é explicado por Bao Shu nesse quarto livro. Mas voltemos a Yun. Ele não morreu, porque recebeu a missão de localizar o Criador. Mas ele não está convencido disso. Por um lado, a redução de dimensões a zero levaria à destruição de tudo que ele conhece. Por outro lado, a vida em 10 dimensões parece ser uma prisão. Mas voltar à mesma condição inicial levaria a uma repetição exata dos mesmos eventos que ocorreram até então, repetindo a redução de dimensões e o surgimento de um mesmo Yun Tianmin. Diferente de um multiverso, aqui temos uma única linha cronológica, exatamente igual nos mínimos detalhes. Se uma vida valeu a pena uma vez, ela valeria a pena ser vivida sempre? Yun decide ajudar, e no caminho ele encontra outra humana com os mesmos poderes dele, Helena, a prostituta que vivia em Constantinopla no começo do terceiro livro, e que iria assassinar o sultão Mehmed II, usando seus poderes mágicos. É bem curioso como Bao Shu conseguiu juntar muitas pontas soltas deixadas por Cixin Liu. Em um outro conto, conhecemos mais sobre aquela raça alienígena super avançada, que tinha como propósito esconder o Criador. Eles apareceram brevemente no terceiro livro. Eles eram os responsáveis por manter a floresta sombria, aniquilando civilizações que aparecessem. Diferente do terceiro livro, aqui eu achei as descrições muito boas e se encaixaram bem na mitologia criada para explicar essa batalha cósmica entre duas entidades divinas. E eu até fiquei torcendo por eles,
ao serem atacados por uma arma fantástica capaz de alterar constantes físicas. Isso fez com que seu planeta, que estava à beira de um buraco negro, sucumbisse à sua gravidade. Yoon Tian-min, apesar de ser apenas um humano, foi crucial para decidir o embate entre o mestre e o criador. É através de um blefe que ele faz com que este último saia do seu esconderijo, o que permitiria ao mestre recuperar as dimensões perdidas, recriando o Éden original. Mas para o fim do livro, Shang-Xin, Wang Yifan e Sofan encontram-se com Yoon Tian-min e Ai Aa no restaurante no fim do universo, uma clara referência ao livro do Mochileiro das Galáxias de Douglas Adams. Lá, Yoon explica tudo o que aconteceu, e Sofan também tem uma revelação importante. Vocês lembram que, no final do terceiro livro, Shang-Xin deixa um aquário no mini-universo como uma testemunha de tudo que passou? Essa diferença de 5 quilos do aquário, apesar de ser insignificante comparada à massa do universo, causa um efeito borboleta. E assim, o novo universo, com 10 dimensões, é ligeiramente diferente do anterior. Isso justifica os próximos contos do livro. Em um deles, os Trissolarianos contemplam as estrelas no céu, que agora possuem órbitas determinísticas e não caóticas. Em outro, Helena parte em sua missão de assassinar o sultão otomano, mas falha tanto em sua missão quanto em viajar na quarta dimensão. Também vemos que, por terem verbas curtas, os chineses não levam adiante o projeto de busca por inteligências alienígenas. Mas o que eu mais gostei foi o conto em que Sofan, a única que ainda mantinha lembranças após o reinício do universo, entra em contato com Yoon Tian-min, que é convencido a registrar a história fantástica do universo anterior. Yoon Tian-min, nesse novo universo, é chamado de, adivinhem, Cixin Liu. Bom, esse livro foi escrito por um fã, como uma homenagem à obra original. Redemption of Time é quase tão bom quanto o original, e recomendo a todos que gostaram da trilogia a também ler esse livro. Foi bem curioso ver como o autor aproveitou muitas das questões que ficaram abertas e conseguiu compor uma narrativa que ficou bem coerente. O autor traz boas descrições dos personagens que já conhecemos, e também viaja um tanto na física da trama. Mas deixo uma pergunta: o quanto vale a pena tentar explicar algo que o autor deixou em aberto? Será que parte da graça da história original não seria justamente fazer com que o leitor imaginasse essas lacunas? Bem, pelos comentários que li nos vídeos que eu fiz da trilogia, o final de Yoon Tian-min e Shang-Xin foi bem frustrante, e acho que esse quarto livro ajude a valorizar a série. E vocês, o que acharam das explicações trazidas em Redemption of Time? Para quem gostou da trilogia original, acho que a leitura desse livro traz uma continuidade bem agradável para a história. Nos vemos no próximo vídeo. Até!